Você já se perguntou sobre como que as suas feridas de infância ainda podem ter impacto na sua vida adulta mesmo depois de anos de terapia? Já se sentiu meio dividido assim com relação a ressentimento e compreensão sobre o que os seus pais fizeram com você lá atrás? E como é que a gente pode lidar com essa dor que ainda existe, mesmo sabendo que a gente já meio que perdoou e já entendeu tudo que aconteceu na nossa infância? Por que isso ainda continua nos perseguindo? Hoje a conversa vai ser intensa. Então pega aí a sua cadeira, senta e vamos fazer uma pausa para sentir. Oiê, eu sou Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, querido pausadinho e pausadinha, para esse espaço de acolhimento, um espaço seguro para a gente pensar sobre as nossas emoções e sentir as nossas emoções. Eu sou psicanalista e eu resolvi criar esse espaço para a gente poder ter um lugar para poder conversar com calma, sabe? Fora dessa corrida aí do dia a dia, você poder ouvir aí na sua academia, ouvindo ali enquanto você está indo para o trabalho, ou quando você está lavando a louça, ou quando está almoçando, e você possa fazer esse momento de reflexão. Que a gente com calma vai tentando elaborar um pouco sobre as coisas que acontecem dentro da gente. E não necessariamente a ideia que eu tenho aqui é que esse podcast resolva todos os seus problemas, porque isso não existe, tá? Se alguém vende isso, não acredite. Mas é a gente entender que pelo menos a gente consegue se organizar dentro do nosso mundo interno. Isso já é muita coisa, tá bom? Então, em última instância, a minha ideia para esse podcast é que ele seja esse companheiro de jornada, de autoconhecimento, de cura, né, se possível. Então que a gente consiga elaborar sobre tudo isso por aqui, tá bom? Ah, e tem uma coisa importante, estamos chegando ao final dessa temporada. Calma, é só o final da temporada, a gente vai fazer uma pausazinha rápida e como assim a gente fez ali, né, no final da primeira temporada, a gente vai voltar muito em breve com novos episódios e para dar esse tempo, essa pausa para eu sentir também. Então a gente vai fazer uma pequena pausa, como fizemos na primeira temporada. A gente até fez uma segunda temporada um pouco mais longa do que a primeira, então assim, rendeu bastante coisa aqui pra gente conversar e eu quero muito que você aproveite com todo o gostinho, porque esse episódio é especial. Mexe com algo que está presente em todos nós. E eu acho que vai ser uma excelente forma da gente encerrar essa temporada daqui. E já fica logo aquele aviso, né? Aproveita esse momento de hiato entre temporadas e me manda uma mensagem. Vai lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, me manda uma mensagem sobre que tipo de episódio mais tocou você, que tipo de reflexão eu consegui provocar em você através do podcast. Isso para mim é muito importante. Ah, tenho preguiça de escrever e-mail. Beleza. Vai lá no meu Instagram, no @pausaprasentirpodcast, e você pode mandar uma DM para mim lá. Eu vou ficar igualmente feliz em saber como que o que eu falo aqui chega em você aí. Não precisa nem trazer causa. Só fala sobre como que você lida com o podcast, eu vou ficar muito feliz de saber. E é claro, né, me ajuda a divulgar ele por aí. Então pega esse episódio, manda para seus amigos, para suas amigas, para seu namorado, para sua namorada, para sua esposa, para o seu marido, manda para o seu chefe, manda, enfim, para os seus colegas de trabalho, joga no WhatsApp, faz o que você quiser, mas me ajude a chegar em mais pessoas. Isso é o que mais importa num podcast que está aí querendo alcançar novas audiências, novos corações. Posso contar então com você? Então, vamos para a nossa conversa de hoje. Bom, a ideia para esse episódio é a gente falar sobre essa questão que fica pulsando na gente, sobre como que a gente lida com os traumas de infância, sobre como que a gente lida com essa questão de vamos perdoar, vamos entender os nossos pais, mas ao mesmo tempo aquela marca fica, como que a gente faz, o que que a gente, né, como é que a gente lida com isso, como é que a gente resolve isso. Então a gente vai fazer isso a partir de um e-mail muito especial que eu recebi, que é o e-mail da Carol. Então vamos ler aqui o e-mail da Carol. Ela fala assim: meu nome é Carol e estou na promessa de escrever esse e-mail desde que o podcast começou. Mas conversas difíceis são difíceis de começar, né? Exatamente, Carol. Então tudo tem seu tempo. Que bom que chegou aqui. Eu faço terapia às quartas e tenho levado às sessões algumas das conversas do episódio que escuto na terça-noite. Olha só, caramba, fico honrado de saber que isso aqui serve como material também para reflexão em um espaço terapêutico. Então, que bom, né? Serve para muita coisa, então. Viva uma relação de amor e ódio com o pausa. Pode isso? Risos. Ai, ai. Pode, claro que pode. Pode tudo, né? Então, assim, eu sei disso. Inclusive, fazendo até um off aqui, gente, para vocês que são pausadinhos e pausadinhas, né? Assim,
É curioso isso, né? Porque eu, enquanto psicanalista, tenho alguns pacientes, a minha agenda está fechada, então, infelizmente, se você tivesse interesse em se atender comigo, assim, eu não conseguiria atender, tá bom? Minha agenda está fechada. Quando estiver aberta, eu vou aqui, eu prometo que aqui vai ser o primeiro lugar que eu vou falar, porque muita gente me pede, tá? Então eu vou dar prioridade para os pausadinhos e pausadinhas, quando abrir mais espaço na minha agenda, tá? Mas é recorrente, às vezes, os meus pacientes chegarem para mim no final da sessão e falar, cara, mas sério que vai terminar assim? Às vezes eu termino com raiva de você me deixar com os negócios na cabeça, eu venho aqui achando que vai ser tudo tranquilo, que eu vou falar de coisas legais na minha vida e saio angustiado. É a angústia da gente saber sobre os nossos desejos, sobre aquilo que está aqui dentro. Então, às vezes a gente vai sair com uma angústia porque a gente agora sabe, né? É quase como se fosse uma maldição, mas do bem, que você começa a descobrir sobre as coisas que acontecem dentro de você e agora você sabe. Agora você não pode mais de saber. E agora você tem que lidar com isso, né? Se haver com o seu próprio desejo, com a sua própria história, com os seus próprios sentimentos. E às vezes isso é angustiante, sim, tá bom? Então, entendo que esse podcast possa provocar de alguma forma esse tipo de emoção também nas pessoas, nos pausadinhos e pausadinhas, tá? Mas de fato, ele abre portas para temas profundos que preciso tratar com a minha terapeuta, no lugar de falar bobagens e fingir que estou bem. Então, é isso, né? Vou trazer uma informação de contexto que acho bem importante. Eu fiz terapia quando criança, antes dos 10 anos, depois com uns 15, com 17, 19 e 20. Levei a sério com o terapeuta só aos 25 anos, por uns 2 anos. Retornei com 32 e estou agora com quase 50 seguindo em terapia. Terapeutas diferentes, linhas diferentes, alguns do mesmo tipo, enfim, empenhada em ficar bem. A conversa sempre começa com um breve histórico da minha vida, passando por banalidades até que chega no meu problema terapêutico, quando me sinto confiante para trazer questões que ainda me trazem angústia. E Carol, isso é super natural, tá bom? Um processo, só para você que está ouvindo aí, Carol, e você, pausadinha, saberem, um processo terapêutico, ele é como se fosse uma aposta, sabe? Assim, você vai encontrar um terapeuta, uma terapeuta, né? Seja um psicólogo, seja um psicanalista, e aquilo é uma aposta. Esse par precisa criar um vínculo, precisa haver uma relação construída ali para você confiar e trazer suas coisas mais de dentro possíveis, porque o seu inconsciente, inclusive, emerja, né, nessa conversa, dentro dessa configuração terapêutica. Então é assim mesmo. Vai demorar, você vai ficar rodeando ali, meio que para saber se aquela pessoa vai continuar ali ou não. Poxa, será que aquele terapeuta ele vai sobreviver às barbaridades que eu tenho a falar para ele sobre mim? Ou será que ele vai me dispensar e falar assim, não, o seu caso é difícil demais para mim. Serei rejeitada novamente, como fui rejeitada ao longo da minha vida? Então, é um processo normal, tá bom? Não é um problema seu, não. Isso é a configuração normal mesmo da coisa. Meu pai sempre me tratou diferente das minhas irmãs, muito diferente. Em momentos eu era invisível. Quando eu aparecia, era para receber críticas, duríssimas críticas. Eu tenho tanto medo do meu pai que eu não falava quando ele estava na minha casa. Eu emudecia. Tinha medo de dizer qualquer coisa e ser repreendida. Em determinado momento da vida, eu soube que meu pai dizia que eu não era filha dele para toda a família. Só nunca haviam contado isso para mim. Poxa, Carol, que tristeza isso. Que tristeza. Que dor é essa de não ser reconhecida e validada enquanto filha por alguém que, desde a pequena Carol, a única coisa que a pequena Carol sempre quis foi ser amada pelo pai. Lidar com isso é muito, muito difícil. E eu queria que você entendesse que você não mereceu, nunca mereceu e nunca vai merecer um tratamento desse. E eu só posso lamentar muito por isso. Mas vamos continuar lendo o e-mail, mas assim, é importante que você perceba o quanto que essa figura tão amedrontadora, tão rígida, tão punitiva, tão crítica, ela acaba sendo absorvida por nós mesmos durante a nossa própria infância e começa a se caracterizar enquanto a forma como a gente vai perceber o mundo e vai entender como o ideal que a gente espera do mundo e que a gente acha que a gente tem que alcançar
para poder se tornar desejo, né, objeto de desejo da outra pessoa. Eu já falei isso em episódios anteriores aqui e tem muito a ver isso. Ou seja, você, para conseguir o amor do seu pai, você tinha que alcançar um nível de perfeição tamanha que você nunca alcançou. Normalmente a gente nunca alcança mesmo, mas aqui era tão rígido que você hoje talvez não consiga nem se perceber suficiente para se sentir amada por outro. Estou fazendo uma extrapolação aqui, mas que possa fazer sentido para você aí. Tá? Então, vamos continuar aqui. Tá bem resumido aqui, tá? Só para esse e-mail não ficar mais gigante. Tudo bem, Carol. Nesses muitos anos de terapia e vida, eu entendi que meu pai conheceu a paternidade de uma maneira sofrida. Meu avô tinha problema de alcoolismo e era muito violento com meu pai. Meu avô não era assim com a minha avó, nem com os meus tios. Meu pai não batia em mim, nem nas minhas irmãs, mas era violento verbalmente falando. Falava alto, ameaçava. Eu entendo que meu pai, com as experiências dele, ele foi o pai que ele podia ser. E eu acho que isso é parte do processo, tá, Carol? A gente recontar a história dos nossos pais, entender que os nossos pais, né? Meu pai não é o pai, meu pai tem um nome, tem uma história, ele passou por coisas na vida que obviamente vão influenciar a forma como ele me criou. Essa é uma parte do processo, mas não é a maior parte. E não é a parte mais difícil, talvez. Mas aí que vem a questão. Se eu sei de tudo isso, se eu já reconheci os problemas, se eu já falei diversas e diversas vezes sobre essas situações, se eu já perdoei meu pai, perdoei no sentido de entender que o problema era uma questão dele, não uma coisa que era culpa minha. Se tudo isso já aconteceu, como é que, apesar de ter elaborado tanto, eu ainda sinto que dói tanto? Carol, é porque nunca vai parar de doer. Esse sentimento de nunca ser suficiente, de você não ter recebido o amor incondicional que você merecia receber desde a sua infância, isso deixa marcas profundas em quem você é, em como você se vê digna de ser amada por outras pessoas, na sua própria percepção de valor, né? Valor próprio, que eu quero dizer. Isso tem impactos tremendos. E é por isso que eu falei logo atrás ali, quando eu comecei a ler, eu percebi que estava indo por esse caminho a nossa conversa. Perceber, contar essa história, fazer sentido disso, organizar essa história do que o meu pai fazia, isso é parte da solução do problema. Perdoar, talvez você nunca perdoe, porque a dor que ele causou em você foi tamanha e perdura até hoje, que talvez você nunca seja capaz de perdoá-lo de fato. E está tudo bem, porque a gente não precisa perdoar. A gente vai entender, mas a gente pode não perdoar. Porque você pode admitir, e aí sim que é quando você precisa começar a entender que o caminho é olhar para essa dor e não exterminar a dor. Volto um pouco para aquele meu primeiro episódio, o primeirão mesmo desse podcast aqui. Como que às vezes a gente começa a pensar que a gente tem que racionalizar muito, entender muito e pensar muito sobre as questões, quando que na verdade a gente precisa atravessar essa dor angustiante de que você não recebeu o amor que você merecia ter recebido do seu pai. E isso dilacera o espírito. Mas é atravessando essa dor que a gente quer evitar tanto, porque a gente já viveu isso na nossa infância, na nossa vida inteira. Atravessar esse vale de novo? Não quero isso. Mas é atravessar de uma forma consciente de todo esse processo que vai ajudar você a entender como lidar com isso. Porque, infelizmente, nunca vai parar de doer. Essa falta, ela sempre vai existir. E é por isso que eu lamento demais. Porque a única forma de resolver isso, de fato, e você não sentir isso, é se você conseguisse voltar no tempo. E que seu pai fosse uma outra pessoa. Ou que talvez você tivesse um outro pai. Ou que ele tivesse uma história diferente. E isso não é possível. E o melhor que a gente pode fazer hoje, com a ferramenta que a gente tem à disposição, é atravessar essa dor. Atravessar com esse amparo que você já tem, através da terapia, com um pouco das minhas palavras aqui também, com palavras de amigos queridos, de pessoas que lhe querem bem, de pessoas que olham nos seus olhos e te admiram por quem você é, por mais que você não consiga admitir que você é digna de admiração. E isso vai estar marcado
para sempre em você, enquanto você estiver fugindo de passar por essa dor, entende? E é por isso que é tão importante a gente olhar para essa ferida horrorosa que tem no nosso coração e se curar. Mas quando eu falo se curar, não é essa coisa meio holística, né? A visão holística da coisa é se curar no sentido de isso dói e eu vou ter que, com a minha própria capacidade de me amar, construir algo que vai ser como se eu estivesse me paternando, sabe? Como se eu estivesse paternando a mim mesmo. Esse é o verdadeiro processo de cura. Enquanto que as outras pessoas não são capazes de oferecer o que você precisava receber desde o início da sua vida, você vai ter que descobrir uma forma de você conseguir suprir isso em você mesma. E aí que é o maior desafio. É você conseguir olhar para dentro e falar: peraí, eu não merecia isso. Eu devia sim ter recebido um amor tal qual minhas irmãs. Eu devia ter tido um pai que falasse com orgulho de mim. Eu devia, sabe, ter recebido um amor que qualquer criança deve receber do seu pai. E assim, ok, entendi a história dele, mas não interessa. Eu mereço isso daí. Eu merecia isso daí. A pequena Carol merecia isso. E já que essa pequena Carol não teve, essa Carol adulta hoje, de quase 50 anos, não tem, essa Carol precisa fazer esse trabalho de se paternar. E eu estou falando paternar no sentido de é a figura paterna a principal questão aqui, né? Mas às vezes é com a mãe. Então, assim, se maternar também é a mesma coisa. É a gente conseguir cuidar dessa pequena Carol com muito amor, com muito afeto. Olhar para ela e sentir uma admiração por ela. É o que o seu pai não conseguiu fazer por você, que você consiga fazer por você. É você começar a revisitar rotineiramente as suas fotos da infância e ressignificar isso tudo. Durante um processo meu, muito tempo atrás, muitos anos atrás, algo que me ajudou muito, eu posso deixar como dica aqui para vocês que estão me ouvindo, né? Para você também, Carol, foi, e é assim, só de lembrar me emociona, foi colocar como papel de parede, não é assim que se fala mais, né? É, a gente entrega a idade assim, um papel de parede do celular, que é o quê? Tela de fundo? Sei lá, tela de bloqueio. Acho que é tela de bloqueio é o termo que se usa hoje, né? Uma foto minha, que eu gostava muito. E eu nunca gostei de muitas fotos minhas, porque eu sempre tive problema com a minha própria imagem, né? E tinha uma foto que eu sempre gostava muito. Uma foto que eu tava meio sapeca, assim, dentro de uma daquelas barraquinhas casinhas da Turma da Mônica, de pano, sabe, assim. Eu tava muito feliz, com uma carinha de sapeca. Uma carinha de Thiago que quer brincar. E que é essa carinha de Thiago que me vem quando, por exemplo, jogo jogos de tabuleiro com os meus filhos. Essa coisa do brincar para mim sempre foi muito especial. E essa foto ela tem um lugar especial para mim. E durante muito tempo eu usei essa foto como tela de bloqueio. E nossa, isso me fez tão bem. A primeira vez que me deram essa ideia, eu achei que era balela. Mas aquilo me tocou tão profundamente que eu falei assim, vou tentar. E o simples exercício de todo dia, várias vezes ao dia, eu olhar para aquele pequeno Tiago, era uma forma de eu criar um vínculo de afeto, um olhar carinhoso para a minha própria infância que me ajudou muito a passar por muita coisa. E eu gostaria de sugerir isso para você, Carol. E para você aí, pausadinha, que talvez esteja passando por algo parecido, para entender que, ok, essa dor nunca vai embora de verdade. Mas esse olhar carinhoso, esse cuidado parental que nós às vezes vamos ter que fazer, infelizmente com nós mesmos, porque nós não temos mais ninguém que faça, e isso é devastador. Mas já que a gente não tem ninguém que faça isso pela gente, que a gente consiga encontrar alguma forma de construir isso para nós mesmos. E é esse fortalecimento, esse carinho, esse cuidado, esse olhar carinhoso para nós mesmos é o que vai fazer com que a gente lembre que a gente é sim digno de ser amado. Que a gente é importante sim. E que talvez para o meu pai, para minha mãe, isso não seja acontecido. Por mais que eu tivesse merecido. E que isso obviamente não era minha culpa. Mas que talvez aí a gente consiga começar a traçar um caminho em direção a esse lugar em que a gente se sinta digno de ser amado. Digno de ser admirado. Que é
é o maior problema que a gente tem. A gente não quer olhar para isso porque dói. A gente não quer cuidar disso porque dói. A gente quer jogar isso pro lado porque é muito dolorido. E aí a gente nunca vai sair desse lugar de não se sentir digno de ser amado. Porque primeiro a gente tem que fazer isso por nós mesmos. Infelizmente. Não deveria ser assim, tá? Mas faz parte do processo. Vou seguir aqui o e-mail da Carol, tá? Então vamos lá, então, pra gente, né, não ficar com o episódio muito longo, porque esse episódio tá sendo forte pra mim também, inclusive, tá? A gente tá se conectando aqui, Carol. Eu já tentei esquecer, mas coisas assim não podem ser simplesmente deixadas de lado. Pois é, Carol. Já que isso reflete nas minhas relações atuais, eu procuro manter, inclusive, uma distância segura das pessoas. Tenho problemas em confiar. E quando que esse processo acaba? Quando que eu vou me livrar dessa tristeza, desse peso que eu carrego? Ô, Carol, eu acho que talvez eu tenha dado alguma pista sobre que caminhos seguir. E se isso faz sentido para você, Carol, faça, vá. Essa dor, ela nunca vai deixar de existir, tá? Esse peso que você carrega, talvez ele consiga ser aliviado. Se você olhar para essa dor, se você se cuidar, se você fizer esse trabalho de olhar com carinho para você mesma, talvez isso faça com que esse peso diminua. E que você consiga entender que existe espaço para você se sentir digna de ser amada e aí sim você confiar em outras pessoas. Porque a solução para isso está em você se sentir digna, mas também se envolver em relações que são seguras, em pessoas que realmente admiram você. Mas lembra, se você não faz esse trabalho primeiro em você, você nunca vai achar que isso é genuíno. Você vai encontrar com as outras pessoas que te admiram pra caramba e você vai falar, nah, esse cara tá falando isso só para me fazer me sentir melhor. Entende? Porque a nossa percepção sobre nós mesmos é tão destruída que a gente não consegue perceber isso. Então é uma coisa que caminha junto. É por isso que eu acho que é tão importante a gente fazer essas duas coisas. Se envolver em relações que sejam saudáveis e fazer esse trabalho da autoparentalidade, vamos dizer assim. Inventei aqui, tá? Mas a ideia é essa. Espero não ter terminado o texto na bad. Não terminou. Tá? As pessoas sempre terminam o e-mail meio que pedindo desculpa. Ah, pode puxar minha orelha, pode brigar comigo, eu não termino a bad, meu Deus. As pessoas sempre... Você percebeu isso? Não sei se você percebeu isso, Carol, mas às vezes aparece com certa frequência aqui no podcast, talvez você aí, pausadinho, tenha percebido isso, que as pessoas terminam os e-mails se sentindo culpadas por terem trazido suas questões para cá. E talvez muitas pessoas não mandem suas mensagens para mim porque se sentem culpadas em... Ah, não vou trazer isso, isso é pequeno. E o primeiro passo é reconhecer que isso sim é importante. E você não terminou o episódio numa bad. Você talvez tenha dado, vamos dizer assim, uma oportunidade para que talvez o episódio mais importante da história do podcast até hoje tenha surgido. E foi a partir da sua angústia. Então não terminou uma bad. Para mim terminou muito bem. Para mim fecha com chave de ouro essa temporada do podcast. Então, terminando aqui a mensagem dela, obrigada por ler minha história, mesmo que não publique em episódio. Você, Carol, achando que a sua história não é nem digna de ser publicada, é muito. E é digna de ser terminada numa temporada, tá bom? Um beijão e espero que continue com esse trabalho que, no mínimo, me ajuda a aprofundar minhas sessões de terapia. Isso já é para mim uma ótima coisa, tá? Então assim, já faz valer eu estar aqui 00:19 gravando esse episódio para ir ao ar ainda hoje, porque se você está ouvindo esse episódio hoje, inclusive, ele já foi gravado hoje 00:19, para vocês terem uma noção de como é que é a minha rotina aqui. Mas eu faço isso com tanto amor, com tanta alegria, com tanto prazer em poder ajudar de alguma forma a aliviar as angústias de vocês, pausadinhos e pausadinhas, que eu não faço isso como um peso, como uma obrigação. Eu faço isso com honra, tá? Bom, é isso. Terminamos bem essa temporada, hein? Espero que você tenha gostado, espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Não se esqueça, tá? Você gosta desse meu trabalho aqui, é fundamental que você me ajude a divulgar esse episódio, o podcast como um todo, avaliar eles nas plataformas, vai lá no Spotify, que você está vendo inclusive isso aqui em vídeo no Spotify, ou lá no YouTube, você me vê em vídeo, se você não sabia. Então você pode me ver em vídeo e você pode me dar 5 estrelas no Spotify, ou no Apple Podcast, ou onde quiser que você esteja ouvindo esse negócio daqui, me ajuda demais, tá? Então me ajuda a divulgar também, me marca nos stories, eu vou adorar repostar também. E se você quiser mandar a sua história, lembre-se, eu estou entrando em ato de fim de temporada.
Daqui a um mês, mais ou menos, eu estou de volta. Mas até lá, eu preciso receber mensagens. Eu preciso receber histórias. Então, você tem que fazer a sua parte também de escrever um pouco sobre a sua angústia. Lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, tá legal? E se quiser me seguir nas redes sociais, é @pausaprasentirpodcast no Instagram ou @Thiago Queiroz, tudo junto, lá no Instagram, para me acompanhar também. Rotina de família, essas coisas todas que eu sei que o pessoal gosta também, tá bom? Com isso, então, vou ficando por aqui. Até a próxima temporada. Um beijo e fique bem.